Ah, não é fácil. Eu entrei em ansiedade. Porque, veja, eu aprendi aquilo, ensinei durante tanto tempo aquilo, de que não está presente. Daqui a pouco a Sagrada Escritura, eu começo a perceber que não, que Nosso Senhor não usou o verbo representar, ou simbolizar, e há 40 verbos no aramaico que poderia ser usado, ele usou isso. E alguém pode dizer, mas em outras circunstâncias ele usou o verbo ser, como por exemplo, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Sim, mas é preciso ver o contexto. Vai ver que ali se tem que entender literalmente. Tudo isso a gente responde, o vídeo vai ajudar e etc. Eu estava, então, vendo tudo isso e comecei a entrar. Não era fácil. Não é fácil. Não é pensar, olha só, eu estava errado. Puxa, vamos fazer caso. Não. Claro, porque você não era com todo carinho. Porque as minhas dúvidas não eram só essas. Eu não aceitava o primado do Papa, eu não aceitava a doutrina do purgatório, eu não aceitava nenhum dos dogmas sobre a Virgem Maria. Então não é fácil. Muitas vezes eu tinha que parar o estudo, sair para fora da casa, esparecer um pouco, porque não é brincadeira. É um sofrimento físico, emocional muito grande. E aí eu volto aqui para o momento em que eu decidi. Tomou a decisão. Tomei a decisão. Eu estava no meu quarto, ajoelhado, só com a Sagrada Escritura, só havia algo além da Sagrada Escritura, que era uma concordância do grego, que não existe, pelo menos não existia na época em português, mas uma outra língua. Eu estava vendo o que o texto grego diz. E me ajudou muito. Eu estava com o Evangelho de São João, capítulo 6. Discurso sobre o pão da vida. Pão da vida. Porque aparece em português 5 vezes a palavra, o verbo comer. Mas no texto grego são 2 verbos. É o fagê e o trogo. Para quem conhece. E eu percebi, por esses velhos, que o discurso tem que ser interpretado literalmente. O Nosso Senhor está dizendo aos judeus, ele está falando na sinagoga de Cafarnaum. Então é preciso ver o que não era lá alguém levantar para dar opiniões, mas se levantar para passar. Não era uma rodinha de amigos. No rodinho, não. Discutindo temas. É preciso ver isso com a autoridade, não só que o Nosso Senhor está vestido, mas na sinagoga se reveste disso tudo. É preciso ver isso tudo. Não é acho que. O acho que. É o contexto. Ele vai dizer, e o pão, ele fala do maná. O maná é um tipo, é isso que eu estudei, é um tipo da Eucaristia. O maná, e eu aprendi que o maná foi um milagre. Se eu aprendi lá, veja bem, estou raciocinando ainda como Batista. Se eu aprendi que o maná é um milagre e é um tipo da ceia do Senhor, aponta para a ceia do Senhor, seria um absurdo achar que o tipo é superior ao antítipo, ou seja, que lá é um milagre e aqui não é. Exato. Veja, não se pode, porque todas as figuras, isso está no livro Messias, tudo isso aqui, os tipos são inferiores ao antítipo, ou seja, ao que é a realidade. O maná é inferior à realidade da Eucaristia. Então, vendo essas coisas, o Nosso Senhor vai dizer, e o pão, olha a promessa, e o pão, o verbo, a colocação, a construção gramatical, principalmente no texto grego, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, a salvação do mundo. Ele está prometendo. Olha o contexto, o momento histórico, está por ocasião da Páscoa. Tudo isso é preciso ver. Mas aí Nosso Senhor vai dizer várias vezes, e a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebido. Quando eu estudei esse texto e vi essa diferença das 2 palavras que se usa no texto grego, eu não tive dúvida. Eu disse, a Igreja Católica está com a verdade. A presença de Nosso Senhor na Eucaristia é um fato. É uma verdade, é bíblico. Ora, eu aprendi a amar Nosso Senhor.
Eu me lembro o dia em que na Igreja Batista eu fui à frente chorando, reconhecendo um pecador e fui para aceitar Jesus, nosso Senhor, como o único, suficiente Senhor e Salvador. Eu aprendi a amar Jesus. Ora, e se eu amo a Jesus, se eu amo realmente a nosso Senhor e descubro que Ele está na Igreja Católica desta maneira, desta presença, que eu não precisava mais abrir a minha Bíblia para voltar no tempo, recordar algo há 2000 anos, mas eu posso presentear algo que se torna permanente na igreja, eu não tinha outra alternativa. Eu tinha me ajoelhado aquela tarde, ainda como pastor, com a cabeça aí cheia de dúvidas, mas quando vi isso, eu disse, a igreja está com a verdade, eu vou me levantar e vou procurar um padre. E o senhor foi? Eu fui. Como foi a reação? Aí fui procurar o meu querido amigo, pároco da igreja de Paróquia São Francisco, aqui pertinho, em Bragança Paulista, o Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira. Né? Então foi curioso. Eu fui procurá-lo, aí, muito bem. A minha esposa sabia que eu estava fazendo um estudo. Mas achava que fosse um estudo próprio? Um estudo. Muitos pensavam que eu estava fazendo um estudo para fazer, a minha tese foi sobre expiação, né? Mas eu estava fazendo um outro estudo, ficou assim. Então, quando eu saí, eu disse para minha esposa o seguinte, ela estava na sala, nós morávamos numa comunidade linda, lugar lindo, pessoas muito boas, pessoas sérias, tem muita gente séria, né? No meio evangélico, lá na comunidade Palavra da Vida, pessoal, lugar muito bonito. Eu morava lá nesta comunidade. E aí eu disse à minha esposa, meu bem, ore por mim, porque eu estou indo agora à cidade para tomar uma decisão que vai mudar a nossa vida. Mas não de... E como toda mulher, ela diz, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu lhe conto depois. E fui. Agora, não pense que quando eu tomei a decisão, eu estava ajoelhado. Eu vou sair agora e vou procurar um padre. Quando eu levantei, minha cabeça veio um turbilhão de ideias. Onde eu vou fazer o que agora? Deixo de ser pastor, deixo de ser professor de teologia, vou fazer o quê? Vou ficar desempregado. Isso não é brincadeira. Trabalhando em função da igreja, portanto, a igreja não, que... não me abalou. Vou sair agora e vou procurar a Igreja Católica. Mas e essas outras dúvidas? Eu disse, não, eu vou chegar lá e dizer assim, eu quero... sabe qual é a ideia que eu tinha, Frei Rinaldo? Uma ideia até muito infantil, mas era a minha simplicidade. É aquilo que o senhor falou no começo. Se descobre um tesouro. Um tesouro que a gente... é um tesouro que vale a pena vender tudo para tê-lo. Eu descubro esse tesouro. Eu pensei, eu chego lá, vou procurar um padre. Padre, é o que eu fiz. Padre, o senhor pode me dar... Eu quero que você veja Jesus na Eucaristia. Eu pensei, pois não, está aqui. Pensei que era isso. Que uma coisa fosse mais simples. Então, veja, veio também os amigos. 4 dos meus filhos, 2 estavam noivos. Estavam fazendo teologia para serem pastores. A minha filha mais velha estudando em Curitiba. Os 2 fazendo teologia lá. Ela, o objetivo dela era trabalhar com a evangelização de criança. O meu 4º filho trabalhando numa editora evangélica. Quer dizer, todos nós, uma vida tranquila, muito bem. Em função da evangelização? Veja, eu sabia das consequências, mas vou dizer para o senhor que é muito importante isso. Eu não me preocupei muito com a perda do emprego, das consequências que ia ter, que eu conheço, a psicologia, de perder os amigos, isso dói, não é fácil. Mas o senhor sabe, aí chacoalhou, aí eu tremi nas bases, foi quando eu vi uma cena que veio à minha mente, a minha esposa, ela não gosta que eu fale, você está me ouvindo, hein? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Didi, é Benedita, mas é Didi, é o apelido Dona dela. Didi, um beijão para a senhora, Dona Didi. Ela está me ouvindo, ela não gosta muito que eu digo isso, porque ela fala assim, como você pôde duvidar do meu amor por você? Mas naquela hora eu pensei, quando eu contar para ela, por que eu tinha receio? Porque ela foi criada, educada num lar, não só acatólico, não católico, mas num lar anticatólico.
anticatólica. Então eu pensei,